E aí, gente bonita, eu sou a Nelly de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. E estou aqui nesse vídeo hoje pra gente falar um pouco sobre uma coisa muito importante, que é inclusive o viés pelo qual a gente habita no mundo e que muitas das vezes a gente não dá atenção. Eu te pergunto, você sabe ouvir o seu corpo? Ai, Nelly, que coisa mística, que coisa mais estranha, que coisa... Cara, para pra pensar. O seu corpo é a estrutura que te coloca no mundo. Via de regra, para você existir nesse mundo, você tem que ter um corpo. E muitas das vezes a gente está olhando tanto para fora, tanto para fora, tanto para fora, que quando a gente identifica os sinais, é porque já desgringolou tudo, né? Porque o nosso corpo já tá doente, já tá uma pedra no rim. Gente, eu tô falando isso por causa de um primo meu que, nesse nível, assim, a gente já tá com dor de cabeça, a gente já tá doente, resfriado. Enquanto, na verdade, esses são para o teu corpo chegar nesses sinais, significa que ele já te sinalizou muitos outros e você não deu atenção e você não atentou para esse lugar. Então eu quero falar um pouco aqui sobre ouvir o nosso corpo, inclusive saber diferenciar. Por que eu tô falando isso? Porque durante essa semana, assim, uma coisa que tem acontecido ainda não, né, gente? Vou melhorar isso. Por exemplo, eu tenho comido muito doce. Isso tem um tempo já. E muitas das vezes, quando a gente se excede em algum lugar, é porque tem alguma falta em outro. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender a identificar o que o meu corpo quer. Inclusive, aí te jogo essa pergunta: você sabe diferenciar o que é o seu corpo estar com fome e o que é você estar com vontade de comer, que são coisas diferentes. E aí tem sempre um monte de gente falando o que a gente tem que fazer com o nosso corpo: beber tantos litros de água, comer tantas coisas, tantas quantidades de verdura, tantas e tantas outras de não sei o que, e tem que tomar sol, e tem que. Sabe, assim, excesso de informação que, se na verdade você for fazer uma grande lista do seu corpo ideal, o que você precisa fazer, não sobra tempo na sua vida para mais nada. Enquanto, na verdade, eu acho que o que falta de fato é as pessoas aprenderem a ouvir o próprio corpo, sabe? E aí as pessoas estão. Aí tem duas questões, né? Primeiro, a gente tá fazendo tanto o tempo todo que a gente não para pra se ouvir, que a gente não percebe, porque a gente não tem uma relação íntima com o próprio corpo. E a outra coisa é o excesso de informação que chega pra gente do mundo o tempo todo. Então a gente tá o tempo todo numa rotina de uma grande trocação com o universo. Ou seja, a gente tá produzindo, a gente tá recebendo um monte de informação e o nosso corpo tá como um grande coadjuvante, enquanto ele deveria ser, sabe, peça principal desse grande lugar de viver que a gente se encontra. E aí é onde vem as doenças, as questões, né, os problemas de esgotamento, de desgaste e tantas outras coisas. Você sabe diferenciar quando o seu corpo precisa de descanso ou você só identifica ele quando você está num grande desgaste corporal e de cansaço absurdo? Porque esse lugar já ultrapassou o limite. Você não está ouvindo o teu corpo, porque o teu corpo nesse lugar de exaustão é porque ele já está aos berros e aí não tem para onde você correr, você vai ter que ouvir. Então, assim, eu acredito muito que quando a gente se conecta com o nosso corpo, a gente consegue lidar. Primeiro, a gente vai lidar melhor com a gente e com as demandas do mundo, né? E aí eu trago um pouco isso para esse lugar de, às vezes, saber ter uma gestão das emoções, né? Que às vezes primeiro, a gente não sabe o que tá sentindo. E quando a gente sente, a gente não sabe se é raiva, a gente não sabe. As pessoas têm dificuldade em lidar e de saber identificar o que está sentindo. Eu, por uma grande parte, assim, de vida, sabe? De vida não, assim, teve alguns anos atrás, e isso durou um bom tempo. A gente pode colocar aqui da adolescência pra cá. Eu
eu me irritava muito porque eu achava que sentia demais, né? E que eu sentia demais tudo, que eu me envolvia demais, enfim. E existe duas grandes questões aí, né? Primeiro, o sentir é uma energia feminina, então tudo bem, a gente vai sentir. Não tô dizendo que homem não tem que sentir e ser durão, não. Todo mundo tem dentro de si. O ideal é ter o equilíbrio entre energia feminina e energia masculina. E aí tem outras coisas, né? Se a mulher tá muito na energia masculina, ela tá muito nesse lugar de autoridade e tudo mais, isso aí é coisa pra outro vídeo, tá bom? Mas todo mundo tem dentro de si uma porcentagem de energia feminina e de energia masculina, meu anjo. Veio do pai e veio da mãe. Todo mundo tem. Quando tá descompensado é que o negócio fica estranho, assim. Porque a gente... Vou falar do meu lugar, por exemplo. A mulher, quando tá numa energia muito masculina, parece que ela tá fazendo força demais com a vida, sabe? Enquanto E energia feminina, gente, não é maquiagem, não é... Essas coisas são, mas não é sobre isso, não é sobre isso. Enfim. E aí, eu ficava muito irritada, eu ficava brigando com isso. Quando, na verdade, se você sabe usar isso a seu favor, tudo se resolve. Não é ficar brigando mas como eu posso utilizar isso ao meu favor, no meu modo de estar no mundo? E aí as coisas fluem, sabe? As coisas vão, assim, parece que é isso, é um grande soltar. Você tira um peso de 1 tonelada das suas costas. E aí, nessa questão de gerir as emoções, né, de lidar com isso, o que a gente faz muitas das vezes? A gente fica fazendo força com umas coisas que a gente não precisa fazer força. Por exemplo, tem problemas que a gente não vai ter como resolver, porque não cabe a gente resolver. E aí, isso aqui é muito, gente, de ouvir e entender e lidar, né, com a vida, enfim, e com o corpo também, que eu acho que isso reflete. A gente fica fazendo força pra resolver um problema que a gente não vai resolver, porque não cabe a gente resolver. Aí as pessoas fazem 2 coisas, né? Ou elas ficam fazendo força pra resolver um problema que elas não vão resolver porque não cabe a elas, ou elas ignoram completamente aquele problema. E isso também não é bom, assim, porque não é nem colocar o problema na sua frente pra você não saber mais nada, não conseguir fazer mais nada, não conseguir enxergar mais nada, nem é colocar o problema atrás de você, porque ele, em algum momento ele vai vir morder seu calcanhar. Mas, assim, estar ao lado com o problema, não estou dizendo pra você aceitar o problema, estou dizendo pra você identificar quando você precisa enfrentar e quando você precisa temporariamente conviver para lidar com isso, para isso chegar num outro lugar, tá? E não é você abraçar o problema, não é você fazer ele de bichinho de estimação, não é sobre isso, mas saber identificar. E com prazo de validade. Cara, esse problema aqui tá aqui, eu não consigo resolver isso agora, não dá pra resolver isso agora, não vou ficar fazendo força com esse problema. Não vou usar ele de bichinho de estimação, não vou ficar, ai meu Deus, sou vítima, tudo mais, ai meu Deus, não é sobre isso. E aí entra, acho que é o pulo do gato. Você sabe gerir suas emoções para lidar com determinados problemas que você não vai conseguir resolver agora? Ou que nem vai resolver depois porque não cabe a você resolver, mas de alguma forma você precisa conviver com ele por algum tempo. E tem gente que não vai saber. E aí é isso, ou vai fazer força ou vai ficar fingindo que ele não existe, enquanto ele vai trazer vários problemas para você. Então, assim, saber gerir as emoções, saber lidar com essas coisas é muito importante. E aí pode ser no trabalho, pode ser na vida pessoal, dentro de casa. Mas isso também é ouvir o seu corpo. Por que, Aniele, é ouvir o seu corpo? Porque quando você sabe... Porque você vai saber identificar se você tá fazendo força quando não é pra fazer. E se aquilo tá te causando uma irritabilidade que não era pra estar ali. Você vai aprendendo a ouvir, se ouvir. E aí você vai aprendendo a distinguir o que é ruído, o que é um monte de ruído, o que é um monte de história que a sua cabeça tá se contando. Inclusive de pensamentos negativos. Que tem gente que tem uma relação consigo que é terrível, que se fosse qualquer outra pessoa que estivesse essa relação com ela não ficaria na amizade, não ficaria na relação, de se jogar pra baixo, de se achar ruim, enfim. E é isso, aceitar essas histórias que a nossa cabeça muitas das vezes se conta.
E é isso, o que você tá fazendo para lidar com isso, né? Então, saber como gerir, saber quando eu combato, quando eu lido e lidar muito bem, obrigada. Não é lidar aos trancos e barrancos, sabe? Então, assim, esse bate-volta aqui é muito rápido, que eu queria te... quase um apelo para você ouvir o seu corpo. Você tem ouvido o seu corpo? Fisicamente, emocionalmente. Não existe separação, gente. Tá tudo aqui num grande pacote de corpo, que o meu me pertence e o seu te pertence. Cada um é particular, cada um é lá... Cada um vai ter um jeito, uma personalidade. Você sabe identificar suas crenças, por exemplo. Crenças que tá instalada desde muito tempo. Você tá fazendo manutenção sem nem fazer ideia, sabe? Então, o meu apelo de hoje é escute o seu corpo, atente ao seu corpo, procure formas de fazer isso, as formas que vão funcionar para você. Aniela, eu não sei. Você tem a internet aí que tá cheia de pessoas sérias falando sobre modos de como você pode se conectar melhor com você e ouvir melhor o seu próprio corpo. Sai da rede social, de analisar a vida alheia, que não vai fazer a menor diferença na sua vida, e para se ouvir, porque você vai ter que conviver com você pro resto da vida, não é mesmo? Afinal. Então, esse vídeo é um pouco sobre isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!